Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa semana de aprendizado, novamente, retornando aí do nosso recesso, né? A gente ficou um tempinho em casa, descansando, né, desse ano letivo. Agora a gente está de volta, fazendo aí uma revisão dos assuntos que nós vimos até agora nesse momento, né? Então a nossa aula dessa semana vai ser um revisional para a gente se preparar, né, para nossa avaliação formal. Eu sou a professora Rafaela e essa semana a gente vai rever os temas, né? Zonas térmicas do nosso planeta. Nós iremos rever as camadas da Terra, iremos rever o relevo, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre tempo e clima. Então fiquem ligadinhos aí, né? E vamos lá, começar nossa aula. Então, pessoal, o nosso primeiro assunto que a gente vai revisar aqui na nossa aula são as zonas térmicas da Terra, né? Tá aqui com a imagem aqui no nosso fundo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei ali para vocês, né? Então, o que que seriam essas zonas térmicas da Terra? O nosso planeta, ele não fica numa posição vertical, ele fica levemente inclinado lá no espaço. E isso faz com que os raios solares eles cheguem à superfície terrestre de uma maneira diferente. Essa chegada dos raios solares, ela não acontece numa distribuição igual. Então, a gente tem ali, por exemplo, a parte da zona polar, né, ou glacial ártica. A gente vai ter também equivalente ali, ó, a zona polar antártica, né, que seria no hemisfério sul. Então, ali os raios solares eles chegam com uma inclinação muito intensa, né? E aí o que que acontece? Eles não chegam retinhos, eles chegam bem inclinados e eles mal tocam a superfície da Terra. E aí isso faz com que os polos sejam uma região do nosso planeta muito fria, né? Seja uma região do nosso planeta que seja permanentemente, né? Praticamente durante o ano todo congelada. A gente vai ter ali, né? A zona temperada do norte e a zona temperada do sul, né? Então a gente tem uma zona temperada no hemisfério norte, uma zona temperada no hemisfério sul, e isso daí é uma área intermediária entre a zona tropical, que é onde está localizada a maior parte do território do Brasil. Então, o Brasil fica na maior parte do seu território na zona tropical e uma pequena parte, que é o sul de São Paulo e a região sul do Brasil, fica na zona temperada do sul. A área tropical é onde os raios incidem perpendicularmente. Nas zonas temperadas, esses raios solares eles vão incidir com uma inclinação um pouco menor do que acontece com os polos, mas menos, né, de uma maneira que não vai ser perpendicular, não vai ser retinho, igual na zona tropical. E aí isso faz com que esse raio solar ele perca a intensidade na zona temperada e na área tropical ele chegue à superfície de uma maneira mais intensa. Por isso os climas da área tropical são climas bastante quentes, temperaturas elevadas, enquanto o clima da zona temperada, né, são climas que têm as temperaturas um pouco mais amenas. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos que o nosso planeta realiza. Então, o primeiro movimento que a gente vai falar é o movimento de rotação, que é responsável aí, ó, pelo que está passando aí na imagem, pela sucessão dos dias e das noites. O movimento de rotação é o movimento que o planeta realiza em torno do seu próprio eixo, né? Aquele giro que ele vai fazer e que vai acontecer aí os dias e as noites. Esse movimento, nosso planeta demora, né, 24 horas para poder realizar esse giro, essa volta em torno do seu próprio eixo. O outro movimento importante aqui para nossa aula é o movimento de translação, né? Que é aquele caminho que o nosso planeta percorre em volta do Sol, né? Que a gente chama de órbita. Esse movimento de translação, ele acontece, né,
e demora 365 dias, né? E mais algumas horinhas, né? Mais ou menos umas 5 horas, vamos arredondar aí. E aí essas horas que sobram, né? A gente faz uma continha, junta essas horas e acrescenta aí um dia a mais no nosso ano. A gente sabe que 365 dias são os 12 meses, né? O equivalente àquilo que a gente chama de um ano, né? 12 meses. Então demora um ano para o planeta percorrer essa órbita aí em torno do Sol. E aí essas horas, né, que ficam sobrando todos os anos, de 4 em 4 anos, né, elas são acrescentadas no calendário, né, e o mês de fevereiro, que é um mês que tem menos dias no calendário, ele tem 28 dias, ele passa a ter 29 dias. E aí a gente tem o que a gente chama de ano bissexto, que acontece a cada 4 anos. Então aí, né, a gente vai destacar aí na nossa revisão esses dois movimentos, movimento de rotação com duração de 24 horas e o movimento de translação, que tem a duração aí de um ano, né? Então, o movimento de rotação é responsável pelos dias e as noites, e o movimento de translação, a principal característica dele são as estações do ano, né? Que é a primavera, o verão, o outono e o inverno, aonde o nosso planeta vai receber iluminação diferente, né? Os dias e as noites, eles vão ter durações diferentes de acordo com o posicionamento que o nosso planeta se encontra, né, nesse caminho que ele vai percorrer, nesse movimento de translação. Agora vamos falar um pouquinho do tempo e do clima, né? O tempo é o que a gente observa no nosso dia a dia, né? O tempo são as condições momentâneas da atmosfera. Atmosfera é isso aí, ó, tá vendo? Essas nuvenzinhas que estão passando. Isso aí é a atmosfera do nosso planeta. E essa atmosfera, ela é dinâmica, né? Então, vai ter dias que vai estar fazendo frio. Agora, no momento, tá frio, né? Tô até com uma blusinha aqui mais agasalhada, né? Porque a temperatura caiu. A gente tá no inverno, chegou uma frente fria e aí tá fazendo mais frio, né? Mas isso pode mudar. A temperatura, ela pode aumentar. Ou então amanhã pode amanhecer chovendo. Isso é o tempo. O tempo são as condições momentâneas da atmosfera. Ele muda toda hora, né? De hora em hora mesmo. E ele vai depender do lugar que a gente vai estar, né? Pode estar chovendo em Araruama e pode estar fazendo sol em Macaé, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Então, o tempo, ele se manifesta dessa maneira. Já o clima, né, é um conjunto de características. Vão ter fatores físicos. O que é fator físico? O relevo, as massas de água, tipo estar próximo ou não do litoral, né, a altitude do lugar. Isso tudo são fatores que vão influenciar o tipo de clima. Se o clima vai ser mais frio, se ele vai ser mais quente, se ele vai ser mais chuvoso. A gente tem a latitude também, lembra que lá no comecinho nós falamos das zonas térmicas, né? Então as zonas térmicas também vão influenciar, né? Que no caso é o fator latitude, vão influenciar aí se o clima vai ser quente, se o clima vai ser frio. E aí o clima é esse conjunto de fatores e elementos, né, que nós observamos ao longo aí de 30 anos, né, dessas condições climáticas, as condições aí temporárias da atmosfera. Então o clima já é algo que essas características elas vão se reproduzindo ao longo do tempo. Então a gente sabe, por exemplo, que no mês de fevereiro é o mês mais quente aqui em Araruama. A gente sabe que o mês de agosto é o mês que chove menos, porque são através de observações do tempo ao longo, né, de alguns períodos, né, alguns anos, a gente consegue observar essas repetições, a gente consegue observar um padrão. Então o tempo ele é dinâmico e o clima ele obedece um padrão, né? Então seria isso aí, a diferença entre tempo e clima. Nosso próximo assunto são as camadas da Terra, tá aí na imagem que eu trouxe para vocês, né? O nosso planeta,
ele é composto por algumas camadas. Então, a camada externa, né, como está mostrando aí na imagem, é chamada de crosta terrestre. É onde, né, nós vivemos, né, a superfície do nosso planeta. A gente depois vai ter uma outra camada intermediária, que é o manto, né, que aí, ó, tem uma setinha ali mostrando entre a crosta, né, e o núcleo. Aí a gente vai ter o manto. É uma camada mais pastosa. Ela não é sólida e nem é líquida. Depois, nós temos o núcleo. O núcleo do nosso planeta, ele é dividido em duas partes. A gente tem o núcleo mais externo e aí a gente vai ter o núcleo mais interno, né? E os continentes, aonde eles ficam? Eles ficam sobre as placas tectônicas. Então, nesse momento, para nossa revisão, é importante a gente saber localizar essas camadas, né? E saber também, né, as características principais de cada camada do nosso planeta. Agora, nosso próximo tema é o relevo, né? Eu trouxe aí uma imagem para vocês, né, de algumas formas de relevo, né? E aí, não são as formas que eu vou falar agora, mas é só para dar uma ilustrada, né? A gente tem aí o relevo como as diferentes formas do nosso planeta. Então, tudo que está aí na superfície, todas essas diferenças que existem, né, a gente considera como relevo. Então, aí tem o vale, cachoeiro, cânion, isso tudo aí fazem parte do relevo. Mas as principais formas de relevo que nós iremos estudar são os planaltos, as montanhas, as planícies e as depressões. As depressões são mais ou menos essas que estão aí entre esses morrinhos aí, ó, que formam como se fosse esse vale aí, né? A gente tem também, né, a planície, que é onde corre ali o leito do rio, é uma área mais baixa. A gente pode ver ali na gravurazinha, tá? A gente tem também os planaltos, né? Essa imagem aqui, vou passar. Essa imagem aqui, ó, que tá do lado do cânion, a gente pode considerar como um planalto, porque ela tem uma elevação e o plano mais achatado, né? O nomezinho do planalto não apareceu ali na imagem. E ali, ó, ali em cima, aonde a gente tem ali parecendo uma geleira, a gente vai ter as montanhas. As montanhas são as formas do relevo mais elevadas na superfície da Terra e elas possuem um relevo bem acidentado, que são esses picos aí, né? Isso é um relevo mais recente que não sofreu ainda tanta ação da erosão, né, ao longo do tempo geológico. Então, pessoal, foi isso aí. A nossa revisão, só para dar uma pincelada em cada tema, né? A gente tem aí um material escrito, onde tem um resumo de cada parte que eu falei. A gente tem alguns exercícios ainda para fazer, para rever. Então, coloquem suas dúvidas lá na plataforma para a gente poder estar esclarecendo, tá gravando algum vídeo, alguma aula, explicando isso daí, tá? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco através da nossa plataforma, postando seus questionamentos, que a gente vai estar resolvendo, né? Sou a professora Rafaela e essa foi a nossa revisão, nos preparando para a nossa avaliação formal. Um beijo!